Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Bem-vindos, caros alunos, professor Fernando Lessa, nosso diretor Gustavo Lazarotto. Damos continuidade agora ao nosso estudo de língua portuguesa, preparatório para qualquer concurso público. Nossa aula de hoje, ortografia. Algumas bancas têm colocado ortografia em suas questões de prova, mas não é tão incidente assim, não é tão frequente a presença de ortografia. Hoje, o aluno tem acesso direto à correta escrita das palavras através de um aplicativo, o VOLP, V-O-L-P. Repito, V-O-L-P. Baixa o aplicativo no celular, na hora da dúvida, 2S, C cedilha, SC, consulta no VOLP e tem a resposta oficial de como é a correta escrita da palavra, ok? Então, neste mundo moderno, ortografia não deve mais ser dor de cabeça. Então, consultar sempre é uma boa política, porque a visualização da palavra corretamente escrita nos leva à memorização. Na hora da prova é só aplicar aquilo que está registrado em nossa memória. A nossa memória visual, não é? Temos aí uma máquina fotográfica belíssima que são nossos olhos. De tanto ver corretamente escrita a palavra, nós internalizamos a palavra, ela passa a fazer parte da nossa história e aí na hora de aplicar numa prova, lá está a memória a trazer a palavra corretamente escrita para que eu marque na questão. Com relação à ortografia, nós temos regras e mais regras aí, e podemos decorá-las, fixá-las. Mas o importante mesmo para uma boa ortografia é uma boa leitura, é o contato com a língua portuguesa. É ler e ler muito, bons autores. Essa memória fotográfica é a mais importante, até porque a nossa ortografia, a língua portuguesa é oriunda do latim, mas com inúmeras influências de outras línguas, inclusive do tupi-guarani, das línguas indígenas aqui do Brasil. Por isso, não é fácil dominar plenamente, por meio de regras, a ortografia. A leitura é o melhor caminho. A busca constante da palavra correta é o melhor caminho. Ok? Ainda assim, vamos ver as principais regras de ortografia, aquelas que nos conduzem à correta escrita das palavras, certo? Vamos começar então a ortografia com uma regra básica. Eu tenho uma palavra de origem, uma palavra chamada primitiva, e eu vou fazer uma palavra derivada dela. Eu acrescento um sufixo, por exemplo, algumas letras após o radical da palavra, e faço uma nova palavra. Então é chamada de palavra derivada. Vejam bem, por exemplo, eu tenho a palavra camisa. Camisa que eu estou vestindo aqui, com essa gravata, já tradicional do Café Concurso. Camisa. Camisa, a ortografia é com S. S em camisa. O fonema é Z, o som é de Z, porque fica entre duas vogais, mas é um S. Esta é a correta escrita da palavra camisa. Aí eu faço uma derivada, camiseta. Vejam que o S deve ser mantido e se mantém. Camiseta, por exemplo, é o primeiro exemplo, permanece o S que já existe na palavra de origem, camisa. Laranja, laranjeira, se laranja já é com J, a árvore laranjeira mantém, já que é a palavra derivada de laranja, mantém o J. E o mesmo com cruz e cruzar. O verbo cruzar vem de cruz. E aí, cruz é com Z, eu mantenho o Z na palavra cruzar. Atrás, por exemplo, a palavra atrás é com S. Se eu escrever atrasado, retrasado, o que eu vou fazer? Manter o S. Essa é a lógica da língua. Eu mantenho nas derivadas a escrita da original, ou seja, da palavra primitiva, das palavras primitivas. Primeira regra. Então nós respeitamos a origem da palavra, como ela é escrita na sua origem, e não alteramos a escrita depois. Nós temos um outro exemplo aí, por exemplo, análise. Análise, substantivo a análise, é com S.
Quando eu vou fazer o verbo, a partir de análise, como a análise o substantivo já tem S, eu mantenho o S no verbo. Então o correto é analisar com S e não com Z. Certo? É a nossa primeira regra que preserva a escrita da palavra primitiva na palavra derivada. Preserva essa escrita. A nossa segunda regra diz respeito aos adjetivos. Os qualificadores que nos dão característica, estado, qualidade, propriedade do ser, atributo do ser, são os adjetivos. Então, aqui eu tenho exemplo de nobre, um adjetivo, pálido, outro adjetivo. Aí eu posso fazer um substantivo a partir do adjetivo, ou seja, eu terei um substantivo que vai me dar a ideia da qualidade atribuída pelo adjetivo. Sempre que eu tiver um substantivo oriundo de um adjetivo, o substantivo será abstrato. Gravem bem. Substantivo que vem de adjetivo, sempre abstrato. Então, nobreza e palidez nós consideramos como adjetivos, e a gramática sim trata a matéria como substantivo abstrato, oriundo de um adjetivo. Nobre, nobreza, pálido, palidez. Vejam que quando eu escrevo substantivo a partir de um adjetivo, Z e não S. Exa ou ex como palidez, Z e não S. Outros exemplos, não é? Rico, e aí eu vou fazer o substantivo correspondente a rico. Riqueza com Z. Pobre, pobreza com Z. Magro, magreza com Z. Nossa regra, formação de substantivo abstrato a partir de adjetivo. Na terminação ex ou exa, sempre Z, jamais S. Ok? Nossa segunda regra trata de adjetivos e substantivos. Terceira regra. Quando a palavra apresentar um EN, que constitui um dígrafo vocálico, EN, esse N aí funciona como um til na pronúncia, enxoval, enxuto. Após o EN eu sempre escrevo X. Temos o exemplo enxoval e enxuto. Mas nós sabemos que a língua portuguesa apresenta exceções e a ortografia não é diferente. Encher, por exemplo, é com CH. Encher é com CH. E aí já quebra a nossa regra. Encher de cheio com CH e não X. Mas a regra é, após o EN, a vogal é. E o N, que aqui, na verdade, na fonética não corresponde ao fonema N, mas a um som nasal, que eu acrescento ao E, é um dígrafo vocálico, por exemplo. Portanto, nós temos sempre a presença do X, com as exceções reservadas aí. Nosso terceiro caso, EN seguido de X. Quarta regrinha das regras que o professor trouxe para vocês, entre muitas que há, as mais importantes para concurso, estão aqui. Quarta regra. Eu tenho um ditongo, vogal e semivogal. Eu tenho um ditongo. Depois do ditongo, sempre S, jamais E. Coisa. Esse O e esse I formam um ditongo decrescente, vogal e semivogal. Coisa. Esse oi aqui é o nosso ditongo. Portanto, após o ditongo oi, esse ditongo foi apresentado no exemplo, ou qualquer ditongo, S e não Z. Coisa com S. Lousa, o quadro, com S. Faixa. Temos o ditongo AI, o ditongo decrescente de novo, a vogal e a semivogal, ai. E aí, depois o X. Jamais CH. Faixa, eixo, ditongo EI, X e não CH. E por fim, o ditongo aqui que eu tenho, eleição, um EI, eleição, vogal e semivogal, ditongo decrescente, vogal e semivogal. E aí, não duplo S, mas C cedilha, eleição com C cedilha. Nossa quarta regra é preciso entender o que é um ditongo, vogal e semivogal, aqui nos exemplos dados, e após o ditongo decrescente, S e não Z, X e não CH, C cedilha e não duplo S. Ok? Eleição, faixa e coisa são os exemplos
da nossa regra 4. 4 regras muito comuns em concurso público. A aplicação de palavras vinculadas às 4 regras, às regras que aí estão. Aí temos uma quinta regra, em que eu vou acrescentar esse izar. Tá? A presença de verbo, então. Então eu tenho um nome, um adjetivo ou um substantivo, uma palavra que pertence ao grupo dos nomes. Um substantivo, um adjetivo, e dele eu vou fazer um verbo. A terminação deste verbo será sempre com Z, izar. Então, canal, canalizar com Z, vem de canal. Suave, suavizar com Z. Indústria, industrializar com Z. Mas cuidado, se o substantivo ou o adjetivo tiverem um S na sua estrutura, nós não vamos trocar o S por Z. Eu havia dado, e aí nós voltamos à regra 1 aqui, né? Nós não alteramos, a primeira regra, não alteramos a origem da palavra. Eu dei até à época o exemplo análise, que é com S. Então, analisar com S. Catálise, com S. Catalisar, com S. Eu mantenho a letra que já é original do substantivo. A pesquisa, com S. Como eu vou escrever pesquisar? Vou usar a terminação izar? Lógico que não. Eu mantenho o S. Pesquisar, com S. Paralisia. Como eu escrevo paralisia? Com S. Portanto, paralisar, paralisação, eu tenho de manter o S, conforme nós vimos na regra de número 1. Ok? Para eu usar a terminação com Z, só se na palavra de origem eu não tiver na terminação da palavra um S. Senão, vou manter o S. Ok? Regra 5. Formadora de verbos a partir de nomes, adjetivos, substantivos. E chegamos finalmente à regra 6. Mais uma regra. Acrescento as palavras ose ou oso. Ose ou oso. São sufixos. Vou acrescentar as palavras ao radical das palavras, ose ou oso. Ose normalmente significa doença, né? Tuberculose, dermatose, psicose é o exemplo dado aqui. Mas não sempre, hein? Diagnose, se referindo a diagnóstico, diagnose, é com S e não é doença. Mas normalmente ose é o sufixo que indica doença. Sempre com S. Psicose, aqui o exemplo dado, né? Tuberculose. E oso é outro sufixo que eu acrescento. Muita chuva, eu digo que o dia está chuvoso. O que significa oso? Com grande quantidade, né? Com muita intensidade. Eu uso com S, sempre com S. Com muito carinho, carinhoso. Né? Muita chuva, chuvoso. Muita raiva, raivoso. Sufixos ose e oso, sempre com S. Ose normalmente indicando doença. E oso, pleno, cheio, tá? Intenso. S e não Z. 7ª regra. Agora estamos com verbos. O verbo termina em TIR, TIR. A terminação do verbo é TIR. Tá? Temos aí o T, que faz parte do radical do verbo, o I, que nos indica que o verbo é da terceira conjugação, é o verbo em IR, né? É a nossa vogal temática que indica a terceira conjugação e o Rzinho do infinitivo. Omitir. Terminação TIR, duplo S, quando eu fizer o substantivo. Do verbo omitir eu faço substantivo omissão. Duplo S, jamais se cedilha, hein? Omitir, omissão. Ok? É o nosso exemplo aí do verbo que tem o T, que é parte do radical, omit, o I, que é a vogal temática, e o R, desinência de infinitivo. Ainda estamos com o verbo, na regra de número 8. Radical do verbo tem um T. Como é que eu descubro o radical? Vou escrever aqui. O verbo é cantar. Eu tiro as duas últimas letras do infinitivo impessoal do verbo, o A e o R. O A, que indica que esse verbo é da primeira conjugação, verbos em AR, e nós chamamos de vogal temática, e o R, desinência de infinitivo. Retirei os dois aqui, vamos retirar, eu fico com um radical. Quando no radical eu tiver a presença do T e for fazer um substantivo a partir do verbo, como cantar,
eu escrevo canção com C cedilha, amigos. Olha aqui, ó. Canção com C cedilha. Nada de duplo S, nem de S sozinho, aí S único depois do N. Tá? Depois do N, S único. Mas não, C cedilha. Cantar canção C cedilha. Continuamos ainda no mundo dos verbos. Só vou permitir aqui um apagadorzinho. Mundo dos verbos. O meu verbo tem um ND no radical. Compreender. Um RG, aspergir, borrifar. Um RG. E um RT, como converter. Quando no radical do verbo, ou seja, retirando a vogal temática e o R de infinitivo, eu encontro o radical. Lá estiver o ND, o RG ou o TR, e aí tem de gravar, eu vou usar no substantivo um S e não um C cedilha. Um S. C cedilha é lá quando tem o T, né? O puro T ali de cantar. Então, compreender, eu encontro o ND. Né? Depois do ND, a vogal temática, segunda conjugação e o Rzinho de infinitivo. Portanto, compreensão com S. Compreensão com S. Aspergir, ó, I é a nossa vogal temática de terceira conjugação e o R de infinitivo. No radical, RG, aspergir. Aspersão com S. E finalmente, converter, o E de segunda conjugação e o Rzinho de infinitivo. Lá no radical, até o T, eu tenho o R, o TR, né? Desculpem, aqui houve uma troca, é o RT, tá? Não é TR, é RT. Vamos corrigir aqui. RT. Na hora de registrar, registramos TR e é RT, converter. Tá? E aí, seguindo os passos dos outros dois exemplos, conversão com S. Quais são as letras finais do radical? ND, RG e RT, de converter. E a nossa última regra, antes da última regra, vamos lembrar que, reforçando, hoje, no seu celular, você tem acesso ao VoLP, baixe o aplicativo. Pode ver a ortografia, a perfeita ortografia de qualquer palavra, não é? E leia muito, que a melhor aula de ortografia que eu posso dar é sugerir leitura, que ajuda em tudo. Há N formas de manifestação da língua portuguesa. Nós podemos dizer a mesma coisa de inúmeras maneiras, desde que nós dominemos a correta escrita da língua portuguesa e as possibilidades múltiplas que eu tenho com a língua portuguesa. Por isso, vamos à última regra. Agora o verbo, continuamos com o verbo tem no seu radical CED, SED, GRED, GRED, PRIM, PRIM e MET, MET. Quando no radical encontrar esse agrupamento de letras, não terei apenas um S, mas duplo S. Então, C cedilha na regra 7. Na regra 8, perdão. C cedilha na regra 8. Um S na regra 9 e duplo S na regra de número 10. Conceder. O radical termina em D, ED. Tem ali C, ED. Conceder, olha lá. Concessão, duplo S. Concessão, o substantivo correspondente ao verbo conceder. Regredir. Temos aqui no radical gred, regredir. Regressão, o substantivo, com duplo S. Agora o verbo comprimir, prim, PRM, comprimir. Compressão com duplo S, ó, compressão com duplo S. E finalmente, no radical eu encontro MET, met, remeter. E a remessa também, no nosso quarto exemplo, com duplo S. Com duplo S. Aí estão algumas regras que nos ajudam a compreender a tal de ortografia. A tal de ortografia. A correta maneira de escrevermos aí as palavras da língua portuguesa. Agora vamos ver, como sempre fazemos no Café Concurso, e sabemos que isso é importante
para você que nos acompanha e que estuda e quer se preparar bem para o seu concurso, exercícios que sempre aparecem aqui à margem, exercícios a respeito de ortografia, que é a matéria que vimos agora. Então vamos dar uma olhadinha em exercícios de ortografia, certo? Vamos dar uma olhadinha então, vamos gravar, eu peço que acompanhe. Nosso primeiro exercício de ortografia diz o seguinte: indique a opção em que todas as expressões estão corretas quanto à ortografia. Alternativa A: engajamento no Exército. A aterrissagem do jato presidencial. As duas têm que estar corretas. Não basta que a primeira esteja correta. A exigência do exercício é que as duas expressões estejam corretas. E na alternativa A nós temos problema na segunda expressão. O correto é aterrissagem, a pronúncia é assim, aterrissagem, ameriçagem, pousar no mar, alunissagem, pousar na lua. A aterrissagem com duplo S. Duplo S. Portanto, errada a alternativa A, por causa da palavra aterrissagem. B. Inserir cabeçalho ou rodapé no documento. Cabeleireiro de madame. De novo, eu disse que as duas têm de estar corretas, as duas expressões. E temos erro na primeira da B. Não é cabeçalho. A parte de cima da prova, do documento, é cabeçalho, com LH. Portanto, erro na palavra cabeçalho. A forma correta é cabeçalho com NH. Cabeleireiro está correto. Então, uma correta e a outra errada. Já basta para que a alternativa seja desconsiderada. Cabelo, cabeleira, aí eu acrescento o sufixo, cabeleira, e o profissional que trata da cabeleira. Cabeleireiro. Perfeita a palavra. Vamos para C. Festa beneficente, empecilho ao crescimento do país. De novo, temos uma expressão com erro e a outra não. Empecilho se escreve assim mesmo, empecilho com E no início e LH. Mas, festa beneficente, sem o I. É beneficência, fazer o bem, beneficência, e não beneficiência, beneficente. Sobrou um I aí, tirem esse I, está errada a alternativa C. Acompanhem comigo agora a alternativa D de dado. Previsão da meteorologia. Até difícil ler, amigos. Até difícil ler. Logia, meteoro, estudo dos meteoros, estudo do tempo hoje, né? Então, meteoro, meteorologia. Meteoro, de meteoro, e logia. Errada a primeira. E a segunda também errada. Agora temos os dois lados errados das duas expressões. Heterogeneidade. Sobrou um I de novo. O correto é heterogeneidade. Há um I depois do quarto E. Uma palavra com 5 Es, hein? Heterogeneidade. Aquele após o G não existe. Erro na escrita da palavra. As duas expressões apresentam palavras erradas. E a última é a correta. Uma palavra que cai muito em concurso, mas muito mesmo, que é o reivindicar, solicitar, pedir. Reivindicar melhoria de salário. Só tem um N após o segundo I. É comum ouvir reivindicar, né? Um N após o primeiro I. Só após o segundo I. E cargo elevado, exerce cargo elevado, é um dignitário, é aquele que exerce um cargo elevado. Correta também. Já temos a resposta do nosso primeiro exercício. A alternativa é de Espanha. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Outra banca. E temos aqui ao lado, então, o substantivo derivado do verbo está grafado incorretamente, com erro, portanto. Ascender, elevar-se, ascender, ascensão, com S no fim. Perfeito. Proteger, proteção, com C cedilha. Mas vejam a alternativa C. Catequizar. Catequese é o substantivo. E não é com Z, é com S, catequese.
Catequizar é o verbo com Z. Se o verbo fosse catequezar, né, aí sim estaria com outra estrutura, outro radical. Mas o catequizar, que alterou o radical, por isso entra na nossa regrinha dos verbos terminados em izar, ainda estão aqui no quadro, izar. Por isso, não mantém o S de catequese. Há erro na alternativa C. O verbo está corretamente grafado, mas o substantivo não. Catequese com S. Progredir, nosso grupo GRED, né, que nós vimos há pouquinho aqui, ó, progredir, né, duplo S, progressão com duplo S. Vimos há pouquinho aí. E paralisar, aí eu lembro que paralisia é com S. E aí entramos na nossa regra de número 1, que se reflete na regra 5. Se eu já tenho o S no substantivo, eu mantenho no verbo S. Análise é com S, analisar com S. Paralisia é com S, paralisar com S. Aí é a nossa regra 1. Por isso, a alternativa C no nosso segundo exercício. Vamos a mais um exercício. Terceiro, dadas as frases, e de novo, outra banca, mas a mesma palavra. As reivindicações apresentadas dizem respeito às modificações do projeto. Notem que a palavra reivindicações está com um problema aí de escrita, porque o N não vem após o primeiro I, mas após o segundo I da palavra. O correto é reivindicações. Erro na primeira. Senhoras e senhores, é um privilégio poder cumprimentá-los nesta data festiva. O correto é privilégio mesmo. A forma privilégio, como alguns falam e até escrevem, não é a forma culta, não é a forma correta. Privilégio. E cumprimentar é com U, saudar, cumprimentar. Cumprimento, extensão, é com O, mas cumprimento é com U, não é? Que é a saudação. Ou cumprir uma tarefa, né? Cumprir uma missão. Cumprimento com U. Correta número 2. A número 3. Os produtos comprados foram devidamente discriminados na nota fiscal. Perfeito de novo. Discriminar é elencar, é distinguir, é fazer diferença. Não confundir com discriminar ou descriminalizar, que é deixar de atribuir crime a alguém. Então é discriminar mesmo, tá? Devidamente discriminados na nota fiscal. Perfeitas a 2 e a 3, e isso nos conduz à alternativa E de Espanha. Errada a primeira, a número 1, 2 e 3 corretas, E de Espanha. E nosso último exercício, vou procurar aqui no material, Café com Cursos. A paralisação das atividades industriais provocou discussões frequentes entre os operários. A solução foi a intercessão do governo nas negociações. Paralisação. Paralisia, que eu já mencionei aqui em 2 ocasiões. Paralisia é com S. Então, paralisação, S também. Preserva o S. E paralisar, a mesma coisa. Nossa regra de número 1. Mantém o S. Paralisação com S. Isso já elimina as nossas alternativas D e E. Ficamos com ABC. Discussão ou discussões no plural não tem R não é discursão. É discussão com duplo S. Duplo S. No plural, discussões com duplo S. Eliminou a alternativa B e ficamos com A e C. Na A e na C, nós temos interseção na A, CE, SS, ATILO, inseção. E na C, SE, C cedilha, ATILO. Seção da primeira, da alternativa A, significa ceder. Seção da alternativa C significa setor, parte de um todo. Então, ceder, e aí eu coloco um prefixo. Interceder. Ceder, interceder. Qual o substantivo correspondente a ceder? Com C no início? Seção. C-E-S-S-A-T-I-L-O. Seção. Portanto, se eu tenho interceder, o substantivo correspondente será interseção. Alternativa A. Alternativa A. Interseção. Ok?
Alguns exercícios aí de diferentes bancas a respeito da nossa ortografia. Importante lembrar que faz parte da ortografia o emprego dos porquês, o uso dos porquês. Então é importante que você continue conosco e assista à próxima aula, que tratará exatamente disso, do emprego dos porquês. Bem frequente, mais frequente do que a matéria que vimos agora, mais frequente em concursos públicos, mais incidente. Caros alunos do Café Concursos, estou retornando para acrescer aos exercícios que fizemos há pouco, no outro segmento, um desafio. Um exercício de ortografia com 50 palavras corretas e 50 com erro. O desafio é encontrar as corretas, marcar as corretas. Quantas você acertará? Ninguém ainda gabaritou esse exercício, desde que eu estou dando aula de português. Estou à espera do primeiro que vai gabaritar 50 acertos. Para isso, nós faremos o seguinte mecanismo. Eu darei algum tempo, você vai pausar aí a minha gravação, vai pausar e responder aos 50. Tem um tempinho aí para responder. Marque as 50 que você considera palavras corretamente escritas. A ortografia oficial da língua portuguesa. Se você preferir, aqui abaixo há um link e você pode acessar as 100 palavras, 50 com correção, 50 com erro. Certo? Vamos lá? Olhem aqui ao lado a lista de palavras aí completa e a sua pausa. Vamos pausar um pouquinho e eu já retorno. Ok, retornando então. Deu tempo? Gravaram todas? Marcaram todas? Como é que está seu domínio da língua portuguesa? Da ortografia oficial? Alguns exercícios de banca trazem este conteúdo. Por isso, vamos ao nosso exercício. Primeira dupla. Observem aí, aleijar e alejar. Primeira e segunda palavra. E a correta é a primeira, aleijar com I. Aleijar com I. Errou a primeira? Calma, temos mais 49. Aleijar com I, a primeira palavra da dupla. Segunda, adivinhar ou adivinhar. Marcou corretamente? É a primeira, adivinhar. 2 Is na palavra. Adivinhar não existe na língua portuguesa. Nossa terceira, por favor, não erre a terceira. Nós vimos isso no segmento anterior. Pobreza vem de pobre, adjetivo, um substantivo abstrato feito a partir de um adjetivo. Todo substantivo que é oriundo de adjetivo, sempre Z e não S. Pobreza com Z, a segunda palavra da dupla. Quarta, cabelo, cabeleira, cabeleireiro. 2 vezes o I, cabeleireiro, a segunda palavra da dupla. Nossa quinta dupla, cavoucar ou cavocar. Fazer aquele buraquinho na parede, no chão. Cavoucar, a primeira com U. Difícil? Errou? Calma. Temos mais algumas. A sexta dupla, origem. Terminação sempre com S. Francesa, francês, dinamarquês, norueguês, por isso norueguesa com S. A segunda da dupla. Sétima dupla. Uma frustração. Decepcionado com alguma coisa, ficou frustrado com o resultado. Frustração. Portanto, eu fiquei frustrado. R e R novamente. Frustrado. A segunda palavra da dupla. A oitava, uma das palavras que mais o professor viu cair em concurso público. E é possível que no seu também esteja reivindicar. Reivindicar. Muito presente em concurso público. A nossa oitava dupla. Só há um N depois do segundo I. Portanto, é a segunda palavra da dupla. Reivindicar. Nossa nona, sufixo oso, acrescido à palavra. Gás, gasoso. Com muito gás, cheio de gás, gasoso, em estado gasoso. Por isso, sempre S, e é a primeira da dupla. Décima, vamos fechar a nossa décima dupla.
Beneficência, fazer o bem, beneficência, e nada de beneficência, não há relação com ciência. Beneficência. E se eu faço um chá para arrecadar dinheiros em favor de alguma instituição, de quem precise, eu faço um chá beneficente. Beneficente, é a segunda da dupla. E aí fechamos 10. Já vá contando seus acertos. Errou a maioria? Opa! Muita leitura então. Fechamos as 10 primeiras, mas são 50. Calma aí que são 50. 11ª, caranguejo ou caranguejo? Mais sonoro, caranguejo com i, mas não é a correta. É caranguejo, é a primeira, sem o i. 12ª, indústria, o substantivo, e eu vou fazer o verbo. Industrializar. Quando eu faço um verbo a partir do substantivo, o sufixo é izar, né? Nós vamos colocar aí o Z. Industrializar. Com Z é a primeira da dupla. 13ª. Eu já vi pelo menos em 3 ou 4 bancas o verbo frear. Já vi na ISAF, FEPESE, FGV, o verbo frear. E o correto, frear, é sem o i, embora o substantivo seja com i. Freio, frear. Olha como é complicada a língua portuguesa. Frear não tem o i. Ou frenar também, se preferirem, né? Parar o carro, frear ou frenar. Portanto, na 13ª, a primeira da dupla. 14ª, com muito prazer. E nós vimos lá no gás, eu acrescentei gasoso. Prazer, prazeroso. Eu apenas acrescento o sufixo oso. Com muito prazer. É o sentido de prazeroso. Com muito prazer. Sempre com S, o sufixo oso. Sempre com S, prazeroso com S, sem aquele i. Não posso acrescentar o i aí a palavra prazer. 15ª, boca de lobo. A chuva escorrendo pela boca de lobo. É o nosso bueiro, com u. É a primeira, nada de boeiro. Bueiro com u é a primeira. 16ª dupla, paralisar, o verbo paralisar. Qual é a origem? Paralisia. Paralisia, escrito com S, e aí nós vamos manter a mesma letra. Paralisia com S, paralisar com S, paralisação, o paralisar com S. E é a nossa primeira da dupla. Da dupla 16. Dupla 17. Cuidado com a dupla 17. O adjetivo relativo ao substantivo tórax, tórax. Um exame do tórax, um exame torácico. Há uma mutação aí na fonética, no fonema. O tórax, aquele som de KS produzido pelo X, nós vamos transformar num som de S, torácico. E o correto é a primeira da dupla. Cuidado, hein? Torácico, a primeira da dupla. 18ª. A parte de cima da prova, a parte de cima de um documento, é o nosso cabeçalho, com LH. É a segunda da dupla, nada de cabeçalho. 19ª, uma artéria, uma veia, nosso sistema aí, né, circulatório. E aí eu tenho o fêmur, o maior osso do corpo humano. E aí eu tenho uma artéria femoral. Nós temos a alteração fonética de novo, como aconteceu lá com o tórax torácico. Femoral, com O e não com U. É a segunda da dupla. Não é femoral, mas femoral. Vejam que fêmur é com U e o adjetivo femoral nós trocamos o U por O, pela letra O. Femoral, a segunda da dupla 19. E fechamos com a dupla 20. Nortear ou nortear? Dar um norte. Nortear. Assim como o verbo frear, não vai ter o i. Nada de nortear. É nortear, é a segunda da dupla. Se os caros alunos acompanharam, já fizemos 20 análises aí do que é correto e o que é errado. Estamos quase na metade. Vamos ver aí, muitos erros, muitos erros. Alguém vai gabaritar? Temos mais 30 pela frente. Acompanhe, está aí na tela.
Dupla 21. O local em que se curte o couro, curtir o couro, torná-lo macio para fazer um sapato, uma bolsa. Esse local é chamado de curtume, de curtir, com dois U's, curtume. É a segunda da dupla. 22. Muito comum em concurso. A dupla aí 22 e a correta é empecilho, iniciando com E e LH. Nada de empecilho, é a primeira da dupla. Cuidado com a 22. 23. Outra dupla, elétrico, eletricista. O profissional que trabalha com eletricidade. Eletricista. A primeira da dupla. Nada de eletricista, a primeira da dupla. E o menino inquieto, não para quieto, o menino inquieto é o menino irrequieto, a primeira da dupla. Irrequieto, com E, a primeira da dupla. Chegamos à metade das duplas. 25. O juiz tem muitos méritos, então vou chamar o juiz de meritíssimo, de méritos, meritíssimo. É a segunda. Outra coluna, ultrapassamos a metade agora. Primeiro tempo já foi feito, vamos para o segundo tempo. Se você não conseguiu se sair muito bem no primeiro tempo, vamos para o segundo. É a hora de ganhar esse jogo. 26. Catequese. Catequese com S, é a primeira da dupla. Mas olha o detalhe, na 27, quando eu faço o verbo de catequese, eu tenho o verbo catequizar, com Z, a segunda da dupla. Catequese, catequizar. Com a terminação izar. Se fosse catequizar, se fosse a palavra catequizar, viria de catequese, com a terminação, manteria o radical, aí seria com S. Mas como há uma alteração no radical de cateque para catequi, eu tenho o uso do Z. Catequizar com Z. Catequese com S, catequizar com Z. 28. Uma aglutinação aí de ponta mais aguda. Algo pontiagudo, com I, ponta, ponte, pontiagudo. Há uma alteração fonética de ponta aí para um I, o A para um I. Pontiagudo, a segunda da dupla. 29, outra que cai muito em concurso. É um privilégio estar aqui, a primeira da dupla, com I. O brasileiro gosta de dizer privilégio, não é? Isso é linguagem coloquial. Linguagem para concurso, privilégio. Escrita oficial, privilégio com I, na 29. 30. Como está o seu cálculo aí? Vá contando os acertos. Marcenaria, trabalhar com móveis, com madeira, marcenaria. O profissional que trabalha da marcenaria é o marceneiro, a segunda da dupla. 31 é brincadeira. Salsicha ou salsicha? E o correto é salsicha, a segunda. Há quem diga que vai fazer um churrasco de salsicha. Trocou os fonemas aí. É um churrasco de salsicha. Não sei se fica muito bom, não. Mas o correto é a segunda, na 31. 32, nem tão comum. Vai exigir a presença da preposição de. Entrou repentinamente. Entrou de supetão. Com U. É a primeira. Entrou de supetão significa entrou repentinamente. 33. Umbigo. Umbigo. E aí, o cordão que me liga à minha mãe é o cordão umbilical, de umbigo. Nada de Os dois estão iguais aí, né, amigo? Os dois estão iguais. Tanto da coluna 1 quanto da coluna 2, umbilical. Né? Os dois estão iguais. Por que o 33 com as duas colunas iguais? Porque, caso você tenha errado as outras anteriores, as 32, aí está a sua chance de acerto. Pelo menos um acerto no exercício. Por isso, a palavra se repete da mesma maneira na primeira e na segunda coluna, certo? Agora você tem um acerto. Brincadeira 34. Lagarto ou largato? Lagarto. Por isso a pequenininha lagartixa. Nada de largatixa. Lagartixa. E a 35, numa linguagem coloquial,
desculpe o riso aí, mas não é iogurte, pelo amor de Deus, é iogurte. Não me erre essa aí, senão fica mal no concurso, hein? Iogurte, nada de iogurte. A primeira na 35, a primeira na 34. 36, assessoria, 4 S's. 4 S's é a primeira, nada de assessoria ali, não é? Não confundo com acessória, que é com C e 2 S. Assessoria, 4 S's aí na palavra. 37, meteoro, logos, estudo dos meteoros, e hoje estudo do tempo. Meteorologia é a segunda palavra. A primeira eu nem consigo ler, na verdade, né? Meteorologia. Difícil de se ler a primeira da dupla aí. 38, palavra muito frequente em concurso, exceção. E exceção, C cedilha no seu final. A primeira palavra da dupla na 38. Já a 39, excesso, tão parecido com exceção, já tem a escrita diferente. Excesso acaba com 2 S e um O. Também a primeira. Né? Enquanto exceção é com C cedilha, excesso é com duplo S. 40. Sucinto, resumido, em poucas palavras, sucinto. É a primeira também. Sucintos, sem SC, apenas C. É a primeira palavra. Suscitar, levantar alguma polêmica, alguma coisa, alguma lembrança, suscitar. Se sucinto é apenas com C, suscitar é com SC. Se sucinto é apenas com C na 40, na 41 suscitar é com SC, a primeira da dupla. 42. Chifópago ou chipófago? Ih, professor, nem sei o que é isso. Nós temos o osso externo, as costelas se sustentam no osso externo, as fixas na parte de cima e as flutuantes mais abaixo. E aí nós temos a ponta, nós chamamos de apófise, a ponta, né? Aqui ó, lembra uma colher, é côncava, a ponta desse osso chamado externo, externo com S, é o nome do osso. Nós temos a apófise chifoide, é o nome dela, não é palavrão, chifoide, é o nome da apófise, chifoide. Por isso, os gêmeos que nascem presos, por aqui por algum problema cromossômico, nascem presos pela apófise chifoide, nós chamamos de gêmeos chifópagos, a primeira da dupla. Né? Chipófago lembra fagocitose, não tem nada a ver, aí é estudo da célula. É a primeira, 42 a primeira. Essa você não sabia. Ou sabia. 43. Ascensorista, o elevador sobe, os preços sobem. E aí nós temos ascensão. E o correto de ascensão é a segunda palavra. Aí está escrita de ascensão com S lá no final. SC e S, ascensão. Já na 44, assunção. É a segunda também. Ascensão e elevação, não é? A igreja comemora, a igreja cristã, a ascensão de Cristo aos céus, não é? É a nossa segunda palavra. E a assunção na 44, que também é a segunda, assunção, significa, é comemorado pela Igreja Católica em 15 de agosto, a ascensão quando Nossa Senhora assume o céu, sobe aos céus. Mas assunção também é o substantivo correspondente ao verbo assumir. Né? O aluno faz um bom concurso, gabarita português e passa num concurso para a Polícia Civil. E aí tem um ato de assunção, em que ele vai assumir o cargo. Como é o nome desse ato? De assunção. Assumir o cargo na Polícia Civil. Que bom, né? Que bom. A assunção, portanto, a segunda. 45. Extensão. Nada de ser cedilha lá no final, é S, a segunda, extensão com S. Vejam bem como é terrível a ortografia da língua portuguesa. Extensão com S. Mas na 46, da dupla, o extensão com X no seu início e S no final, evidentemente. Mas X, e lá no fim o S que eu mencionei há pouco. Já o estender
Não tenho X, eu tenho um S no início, e não o X de extensão. Vejam 45 e 46, segunda e segunda, segunda de cada dupla. Já estamos no final. 47, prostração, abatimento, ficou abatido, prostrado. Né? E o prostrado, assim como o frustrado, tem duas vezes o R. Prostrado, primeira da dupla. 48, o que eu fiz aqui, um exercício, não foi só entretenimento, é estudo também, mas testa o seu conhecimento. Na 48 temos entretenimento, é a segunda da dupla, entretenimento. Serviu de entretenimento o exercício? Serve também de conhecimento. 49, obsessão, tudo S, é a primeira. Obsessão, tudo S, é a primeira correta. E 50, obcecado, tudo C, é a segunda. Notem de novo a dupla obsessão e obcecado. Obsessão, tudo S, obcecado, tudo C. Corrigimos 50 duplas aí. Agora você tem o gabarito. Confira com carinho. Gabaritou? Gabaritou? Acertou todas? Faça um contato com o Café Concurso. Comunique. É caso de ir para o Guinness Book. O aluno do Café Concurso que conseguiu acertar as 50. Nunca antes na história deste país, retirem essa frase, nunca antes alguém gabaritou as 50 palavras. É hora de alguém do Café Concurso, um aluno do Café Concurso, gabaritar. Nós vamos ficar no aguardo. A sua resposta, quantos acertos a esse exercício, ok? Incluído na aula de ortografia, um exercício que testa o seu conhecimento. De maneira de brincadeira, mas testa o seu conhecimento. Continue conosco, Café Concurso, aquele que leva você à aprovação.